Bom dia! Bem, gente, eu sempre falei que o meu canal vai ser, deixa eu ver se está certinho aqui, vai ser sobre vários tipos de assunto. Acabei de gravar o vídeo sobre terapia e agora esse eu vou falar sobre imunidade. Geralmente, a maioria dos médicos não falam pra gente, né? Quais são as células da nossa imunidade. A gente conhece muito o leucócito, que são os glóbulos brancos. Mas a nossa imunidade não é só formada, desculpa gente, só verificando aqui, senão o áudio fica uma porcaria. Não é só formada por leucócito, por glóbulos brancos. Nós temos 3 tipos de células de defesa, tá? Bem, a primeira é as IgGs. Elas se dividem em 4 subclasses. O que são as IgGs? São as primeiras células do nosso sistema imunológico. São as mais frequentes e presentes no nosso sangue. As IgGs, elas se localizam nas mucosas, por exemplo, na boca, gastrointestinal, né, desde aqui até o ânus, todo esse sistema de órgãos, as IgGs elas se localizam em tudo que é mucosa, dentro do nosso ouvido, né, nosso nariz, pulmão. Então, assim, as IgGs são as primeiras células de defesa. Quando você, por exemplo, está andando na rua, você esbarra em algum item cortante e corta, sai aquele sangue. Fica aquela ferida aberta, certo? Vamos dizer que ela não é tão profunda assim, ela fica aberta. Aí seu sangue coagula, você bota um álcool e daqui a pouco melhora. Quando você rompe a sua pele, quando ele corta, as IgGs são as primeiras células a chegar ao local. Elas são as primeiras células. Quando a gente come um alimento, ou se beija alguém, as suas IgGs estão de prontidão aqui, né? Elas ficam lá atentas para ver se tem alguma chance de ter alguma bactéria, algum vírus. E se elas encontrarem, rapidamente elas eliminam na sua boca mesmo, para que não cause dano aos seus órgãos. Então, na nossa boca tem muita IgG, no nosso ouvido tem muita IgG, nos nossos olhos tem muita IgG. São todas essas partes de mucosa que ligam o externo com o interno. O olho, ele tem uma área externa e ela se liga com a interna, que a gente não vê, né? Que tem um canal ocular e se liga ao cérebro. Então as IgGs, elas ficam nessas portas, elas são as famosas porteiras, as porteiras. Elas ficam na entrada, tudo que entra no nosso corpo está lá, IgG, de prontidão. Se ela encontrar uma ameaça, ela engloba aquilo ali e destrói. Por que os médicos, em geral, pedem os leucócitos? Nosso sistema imunitário, ele trabalha por níveis. Então, as IgGs é o primeiro nível, é o nível mais baixo, o nível mais presente em nosso organismo. Os leucócitos é um nível mais rebuscado. Eu vou desenhar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, gente, como vocês podem ver aqui, a célula mais frequente no nosso organismo é a IgG. Ela é o primeiro porteiro lá da nossa entrada no nosso corpo. As mulheres, a vagina, ela fica muito ali na vagina, porque na vagina tem muita bactéria, então as IgGs ficam de prontidão ali para proteger o órgão feminino, certo? Então as IgGs é essa primeira camada de proteção. Quando a infecção ela é mais grave, mais séria, ela pode conseguir vencer as IgGs, e aí entra os leucócitos. Os leucócitos é a segunda camada de imunidade que temos. Quando o leucócito entra em ebulição, quando ele aumenta bastante no sangue, significa que a infecção já está tomando um nível considerável, tá? Os leucócitos, as IgGs são as células menos especializadas. Por exemplo, elas têm 4 subclasses. Provavelmente, eu não sou imunologista, mas eu conversei com uma e eu tenho essa ideia básica que eu estou passando para vocês. Eu acredito que cada subclasse dessa da IgG, ela é responsável por uma área do nosso corpo. Tem uma que fica no pulmão, tem uma que fica nas mucosas da boca, da vagina, do ânus.
tem outra que fica, né? Então são 4 tipos, 1, 2, 3, 4. 4 tipos de IgGs, tá? Então, quando a bactéria, a infecção passa por ela é o nível mais tranquilo. Ela não tem muita especialização e ela fica localizada em regiões do nosso corpo. Dependendo do seu tipo, 1, 2, 3 ou 4, ela ocupa certas áreas do corpo. Então, IgG1, um exemplo, não sei se é a boca, os olhos e o ouvido. IgG2, tipo 2, é o intestino, sei lá, entendeu? Então ela tem 4 tipos que determinam as áreas, 1, 2, 3 e 4, são 4 áreas específicas do corpo, áreas, né? Quando a infecção ultrapassa a IgG e vai para o leucócito já é um tipo de célula de defesa mais rebuscado, ele é mais forte, ele tem uma maior reação agressiva. É como se ele fosse um soldado com mais equipamentos, mais forte, mais robusto. Quando a infecção ela atinge os leucócitos e o leucócito está lá no alto, né, geralmente, o leucócito é 4.000 no sangue, né? Quando ele atinge, sei lá, 10.000, sei lá, eu acho que 7.000, já significa que a infecção, o organismo está tendo dificuldade para conter essa infecção. Por isso que os médicos pedem o hemograma, porque eles veem o leucócito. Se o leucócito estiver muito elevado, significa que o seu organismo está tendo dificuldade de controlar essa infecção, de livrar você dessa infecção. E aí eles entram geralmente com antibiótico, tá? Porque o antibiótico ele vai matar essas bactérias, essas viroses invasoras, e inclusive mata suas células também, mas aí, né, você está sempre fabricando célula nova, então não tem tanto problema assim, tá? E os CDs? Ninguém fala das CDs. As CDs é o top do top. Quando os leucócitos não conseguem dar conta, que eles já são esses soldadinhos. Vamos pensar que a IgG é aquele soldado que tem uma faquinha e uma pistola. Os leucócitos é aquele soldado que já tem um rifle, né? E de repente, sei lá, um visor para ver no escuro. E as CDs é o top do top do top. É tipo aquele soldado que tem bazuca, que tem... As CDs são as células mais especializadas da nossa imunidade. Elas têm uma versatilidade muito grande. Então, quando a IgG não dá conta, o leucócito não dá conta, as CDs entram em ação. E elas são chamadas killers, que são assassinas. Elas têm uma agressividade muito forte. O nosso organismo, então, tem 3 níveis de imunidade: IgG, leucócito e CDs. As CDs, elas têm tanta força que elas conseguem cuidar de qualquer área que precise. Elas têm uma versatilidade de uso no nosso corpo muito grande. Engraçado que uma vez uma imunologista, se você quer saber sobre isso, procure uma imunologista. Eles vão com certeza te explicar muito melhor. Ela falou que em geral as IgGs, os leucócitos CDs, eles têm áreas específicas de interação. Um ajuda o outro, certo? Um ajuda o outro. Quando a IgG não dá conta, o leucócito entra em ação. Quando o leucócito não dá conta, as CDs entram em ação, tá? Só que as CDs são células muito habilidosas, fortes, e dão esse suporte a mais aí, né? Quando os leucócitos estão perdendo a guerra, as CDs entram em ação. Eu tenho uma patologia genética que faz com que as minhas IgGs sejam sempre baixas. Eles chamam isso de síndrome da imunodeficiência variável. É uma pessoa que tem deficiência de IgG. Destacando, síndrome da imunodeficiência variável não é a mesma que a síndrome da imunodeficiência adquirida. Quando ele fala da síndrome da imunodeficiência adquirida, significa, entre outras palavras, que se tem HIV, né? HIV é um tipo de vírus que está no seu sangue e ele compromete a sua imunidade. Ele sabota a sua imunidade, não permitindo que você apresente resposta imunológica. Então, tem que tomar o coquetel, porque o coquetel matar o HIV e mantê-lo sobre doses aceitáveis, o seu organismo conseguir reagir imunologicamente, tá? No meu caso,
Não é que eu tenho HIV. No meu caso é que eu fabrico poucas. Eu tenho uma deficiência de fabricação de IgG. E aí, meus leucócitos costumam ser um pouquinho mais elevados para dar conta. E as minhas CDs também são bem elevadas. Então, a minha imunologista falou que os meus leucócitos e minhas CDs, eles conseguem meio que substituir as IgGs. Ela falou que isso é raríssimo. Por quê? Porque as IgGs têm uma missão no nosso organismo, os leucócitos têm outra missão e as CDs têm outra missão. Então é assim, gente, resumindo aí, temos 3 níveis de imunidade: IgG, leucócito e CDs. IgG são as células mais presentes no nosso organismo, as que têm maior quantidade. Depois vem os leucócitos, os famosos glóbulos brancos, e tem as CDs, que são as células mega hiper especializadas, capazes de eliminar a maior parte, né, dos invasores, tá? É como se fosse soldado, soldado, sargento e coronel, entendeu? O nível de especialização é muito maior. Ela tem muito mais habilidade, ela é muito mais abrasiva e eficiente do que as outras, tá? Então você deve pensar, por que então a gente só não faz CDs? Sei lá, é a dinâmica do nosso corpo, né? É assim, pronto, né? Então, assim, eu como tenho pouca fabricação de IgG, eu fabrico mais leucócitos e CDs. Geralmente, quem não fabrica IgG toma reposição de gama-globulina, que é o tal do soro, plasma humano, né? Porque o plasma humano, essa gama-globulina, ela tem uma dosagem alta de IgG. Então, a pessoa não fabrica, ela toma essa reposição, né? Parece até um soro, olhando assim, é um saquinho, né, com plasma. A pessoa toma de intervalo a intervalo, já que ela não fabrica, ela tem que repor, e as células morrem. Então ela tem que repor de intervalo a intervalo. Às vezes alguns são mensais, outros são trimestrais. Cada caso é um caso. Mas como no meu caso, os meus leucócitos e minhas CDs conseguem dar conta, desde pequeno eu nunca tive problema com infecções graves, eu não tomo essa reposição. Então eu consigo ter uma vida normal sem precisar tomar reposição, tá? No caso eles chamam de assintomática, eu não tenho sintomas. Quem tem geralmente deficiência de IgG, que não tem essa fabricação, essas pessoas geralmente têm problemas de infecção na boca, nos olhos, nos ouvidos, no intestino, na pele, tem dermatites gravíssimas, né, aquelas placas de feridas, certo? Geralmente tem muita conjuntivite, geralmente tem muita otite, geralmente tem problemas pulmonares como pneumonia e tuberculose com frequência. E essas pessoas tomam antibióticos como se fosse água, né? Porque volta e meia está com infecção. Então elas fazem essa reposição de gama-globulina, tá? Como eu sou assintomática, eu não preciso fazer essa reposição de gama-globulina. Porque os meus leucócitos, minhas CDs, eles conseguem se organizar e dar conta disso. Vocês podem ver a minha pele, ó. Tá? Ontem eu cortei, que eu corto o cabelo. Eu vou gravar um vídeo, inclusive, cortando o cabelo, ensinando vocês a cortar cabelo em casa, do seu parente. Corte a tesoura. Eu é a máquina. Porque além de mim, ninguém sabe cortar cabelo aqui. Só eu que sou a desafiadora, Hairstyle Flávia, né? Então o meu eu corto a máquina. Então por isso que ele é todo rentinho, né? Mas os cabelos dos meus parentes eu que corto com tesoura. Fica lindo, gente. Eu tenho um Instagram, vou ver se eu boto aí para vocês verem os cortes de cabelo que eu faço. Eu adoro. Eu sou uma pessoa muito versátil, eu gosto muito de inovar, né? Então assim, eu vou gravar um vídeo aí, fica avisado, cortando o cabelo aí dos meus parentes, para vocês ver se vocês se animam aí arriscar cortar o cabelo dos seus filhos e tal. Se bem que salão agora já está começando a abrir. Mas eu me recuso a esperar aquelas filas, então eu mesma corto, e além de ser mais econômico, claro. Né? Retomando. Eu não tenho sintomas. Então, a imunologista, ela olhava para mim, era tão engraçado, porque os médicos, em geral, eles padronizam, né?
bota todo mundo num quadradinho, num grupo, né? E ela ficava olhando para mim e fazendo assim, Flávia, eu estou representando, tá, gente? Eu não sei explicar a sua situação, porque você nunca teve pneumonia, seu pulmão é limpo, você nunca teve sapinho, sua conjuntivite às vezes é alérgica, bota um colírio, some, você nunca teve otite, seu ouvido é perfeito. O que você está fazendo aqui? Vai para casa. Né? É assim que elas falavam comigo. Então, eu resolvi trazer essa informação para vocês, porque eu, por ter essa síndrome da imunodeficiência variável, é algo que é de nascença. O que acontece? O feto, quando ele está na barriga da mãe, ele desenvolve todos os sistemas, endócrino, imunológico, reprodutivo. Deve ter sido alguma deficiência de vitamina, não sei, que fez com que eu nascesse com o meu sistema imunológico debilitado. E ele fabrica muito pouquinho IgG. Tipo assim, é normal ter 600 no sangue, eu tenho 140, só isso. Basicaço, sabe? Pra que gastar célula, né? Fazer uns 600 só. Eu faço 140 e dá conta, né? Tá bom, tá ótimo. Ai, Fábio, te dá um soco, né? Tô brincando, gente. Você tem que levar tudo com bom humor, né? Então, assim... Desculpa, eu tive que dar uma parada porque já são 8h30 da manhã, né? E tá começando um movimento aqui na rua, aí começa a bagunça, né? É horrível. Enfim, então assim, elas não sabem explicar, porque elas disseram que a IgG e o leucócito CD, elas têm funções muito específicas, entendeu? Só quando a IgG não aguenta que o leucócito entre em ação, quando o leucócito não aguenta, as CDs entram em ação. E a especialização delas entre si aumenta. A IgG é a menos especializada, o leucócito ele tem uma especialização maior, ou seja, uma abrangência de ataque maior, e as CDs são o top do top do top, são as killers, são as células mais eficientes aí para aniquilar esse invasor, tá? E aí eu brinquei falando que é o soldado, o sargento e o coronel, né? E a quantidade é maior da IgG, o leucócito é mediana e a CDs é uma fabricação muito menor, tá? E também expliquei para vocês duas síndromes, a imunodeficiência variável, que é uma pessoa que tem má formação congênita do sistema imunológico, como é o meu caso. Olá, tudo bom? E a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a pessoa, infelizmente, que fez relação sexual com alguém ou entrou em contato com sangue humano e adquiriu esse vírus pelo sangue, que é o HIV. O HIV, ele é um vírus que nunca mais vai sair do sangue dessas pessoas. Ele é parasitário, né? Ele fica no sangue. Aí a pessoa toma um coquetel para mantê-lo sobre níveis aceitáveis ou toleráveis ao organismo, de forma que não comprometa a imunidade dessa pessoa, tá? A gente tem um raciocínio errado de AIDS e HIV. Eu vou explicar para vocês. Gente, a AIDS, ela acontece quando os níveis de HIV se tornam, por isso que eu desenhei várias célulazinhas, muito forte e compromete o imunológico dessa pessoa. Então, o que acontece? A pessoa começa a ter infecções de repetição, ela fica sempre doente, fraca, ela sente a imunidade sempre debilitada, está sempre resfriada, ela está sempre com alguma dermatite, ela está sempre com alguma ferida na boca, que eles chamam de sapinho, né? Porque o nível de HIV no sangue dela está muito forte. Esse vírus, ele compromete as células anteriores que eu expliquei para vocês. Ele cria a deficiência da ação dessas células. E aí, essa somatória desses vírus, quando ele fica desequilibrado, a pessoa fica com AIDS. AIDS é o excesso de vírus de HIV no sangue. Quando a pessoa toma, seria a crise do HIV. O HIV está desregulado, está descontrolado, então a pessoa tem AIDS. Aí ela começa com aqueles sintomas, placa no corpo, feridas, cansaço, né? E por aí vai. Então o coquetel, o que o coquetel vai fazer? Ele vai diminuir essa quantidade, ele vai manter essa quantidade viral aceitável para o organismo e até fazer que ela se torne, vamos dizer assim,
não cause prejuízos, que ela não se torne mais ativa. Aí a pessoa permanece com HIV sem AIDS, sem a crise, né? Essa crise da imunidade. Então ela tem uma vida normal, ela tem o HIV controlado, toma o coquetel dela, o nível do HIV fica numa quantidade tolerável para o organismo, ela tem a resposta imunológica normal, tá? Porque o HIV fica controlado. Esses retrovirais, esses remédios, eles fazem com que o HIV ele não se reproduza com muita frequência, ele fique incubado, vamos dizer assim, né? Fica no sangue sem produzir problema. Agora, se o retroviral deixa de fazer efeito, aí começa a reproduzir o HIV, porque ele se aproveita da situação e aí gera um quadro de infecção que é a AIDS, tá? Eu tenho certeza que você não sabia disso, né? Eu soube depois. Porque pela minha própria ignorância, quando falaram que eu tinha síndrome da imunodeficiência variável, eu achei que eu era HIV, eu tinha AIDS. E não é nada disso, né? Primeiro que eu nunca transei sem proteção, né? E eu não tenho HIV, eu faço todos os anos, HIV 1 e 2, eu acho que são 2 tipos, sei lá. E aí sempre dá não reagente, né? Entendeu, gente? Então eu acredito que essa informação sobre imunidade tenha acrescentado aí a vida de vocês. Com certeza vocês agora vão saber o que é a AIDS, o que é HIV, né? HIV são essas células virais presentes no sangue, e a AIDS é quando essas células virais perdem o controle, elas dominam o corpo de uma pessoa, debilitando a sua resposta imunológica. E aí ele tem um quadro infeccioso que é nomeado de AIDS, tá? E aqueles 3 níveis de células de defesa da imunidade. Existe um profissional específico chamado imunologista. Eu não conhecia até então, né? Foi o meu hepato, o meu médico de gastro, né? Hepatologista, que me falou, vai procurar um imunologista, vamos investigar esse seu sangue aí e tal. Porque ele achou uns quadros lá de desequilíbrio gástrico, ele achou interessante pesquisar. E aí eu descobri, né, que eu tenho essa deficiência de IgG. Mas, graças a Deus, os meus leucócitos, minhas CDs conseguem dar conta. Um dia desses eu tive uma conjuntivite num olho só, alérgica, aí botei o colírio, em 5 dias aqui, ó, meu olho tá normal, entendeu? Então, graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas se vocês procurarem vídeos aí de síndrome da imunodeficiência variável, vocês vão ver que ela é muito comum em qualquer idade, né? Já nasce assim, só que uns são sintomáticos e outros são assintomáticos. E aí se repõe a gama-globulina, que é a reposição de IgG, porque a gente tem deficiência de IgG, tá bom? Eu tenho certeza que, com certeza, agora vocês vão ver o seu exame de sangue, vai ver o leucócito, opa, né? Ou vai pedir pro seu médico, pô, faz as minhas CDs também, faz minhas IgGs, né? Com certeza, agora vocês têm essa informação acrescida, né? Tá bom? Um grande abraço a todos e vou ver se eu gravo eu cortando o cabelo dos meus parentes. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Vocês vão ficar assim, meu Deus, ela vai fazer besteira, esse cabelo vai ficar horroroso. Vai ser bem interessante, tá? E, de repente, vocês até aprendem aí a cortar o cabelo do parente de vocês. Quem vai ser a cobaia? Eu tive dificuldade de achar a primeira, mas enfim. Tá bom? Um grande abraço, eu tenho certeza que isso acrescentou a vida de vocês. Um bom dia aí pra vocês. Muitas alegrias aí, tá? Obrigada por assistir. Um abraço.